Mateus capítulo 5, verso 9. Todos juntos? Bem-aventurado. Amém, meus irmãos. A paz, meus irmãos, a paz parece ser uma coisa que o homem constantemente busca, não é verdade? Nós podemos observar isso como uma grande verdade a respeito do ser humano. Nós, enquanto humanidade, enquanto homens habitando num planeta, buscamos constantemente a paz. Nós podemos olhar ao nosso redor e ver organizações internacionais dedicadas à promoção da paz, monumentos erguidos em nome dessa paz, e nós podemos ver incontáveis discursos que tentam de alguma forma definir e proclamar essa paz que tanto o homem tenta buscar. Mas, meus irmãos, apesar desse esforço exagerado algumas vezes, a verdadeira paz parece sempre escapar de alguma forma das mãos humanas. Talvez a paz seja para nós, enquanto seres humanos, um problema de definição. Então, a pergunta que nós podemos fazer é: o que de fato é a paz? Poucos, meus irmãos, parecem conseguir definir de forma correta aquilo que significa de fato paz. O que observamos, meus irmãos, na realidade, diante, melhor dizendo, de todo esse movimento do homem em direção à paz, é que o homem não quer paz definitivamente. O que o homem busca é aquilo que nós chamamos, ou podemos definir, de trégua. O que o homem chama de paz é trégua. E o reverendo Hernandes Dias Lopes fala uma coisa muito interessante, né? Ele nos lembra que o homem, em sua essência, ele deseja apenas uma trégua. E a trégua é um breve intervalo para poder então recarregar as suas armas e então poder se preparar para o seu próximo conflito. O homem, mesmo com todo o seu discurso belo, mesmo com todos os seus monumentos belíssimos, mesmo diante de todas as suas falas, a grande realidade do coração da humanidade é que todos esperam apenas um momento para recarregar as suas armas. As nações, meus irmãos, assinam tratados, líderes promovem renegociações ou negociações, e ainda assim a paz genuína continua sendo um problema a ser resolvido, um problema que não é próprio da nossa época, mas sempre existiu. O homem sempre teve que lidar com a falta de paz no mundo. Por que é tão difícil, meus irmãos, alcançar a paz? Por que as tentativas humanas e todo o plano humano costuma definitivamente falhar constantemente na sua busca? A trégua, meus irmãos, que o homem consegue conquistar, ela é temporária, ela é superficial, ela é incapaz de sanar profundamente as feridas que estão nos nossos corações. As feridas que estão no coração de todos nós. E diante dessa falta de paz, diante dessa busca constante, desenfreada, talvez a pergunta que surja no seu e no meu coração seja: em quem nós podemos confiar? Em quem nós podemos confiar? Como eu disse, nós estamos aqui em Mateus capítulo 5, verso 9, na 7ª bem-aventurança do sermão de Jesus. Aqui Jesus chama os seus ouvintes, os seus discípulos, a serem definitivamente agentes de paz. Mais uma vez, meus irmãos, Jesus trata de algo que faz parte da identidade daqueles que o pertencem,
que faz parte da identidade dos seus discípulos. Esses sim, os agentes de paz, aqueles que buscam incessantemente por uma paz, não uma trégua, mas sim uma paz, esses sim, podem ser chamados filhos de Deus. Em um mundo, meus irmãos, marcado por conflitos, por divisões, ser um pacificador, e é o que Jesus está dizendo aqui, ser um agente de pacificação, ser um agente da paz verdadeira, é o que de fato separa o joio do trigo. É o que de fato distingue aqueles que são realmente filhos de Deus e aqueles que não são. Então eu quero convidar os irmãos, a igreja, a olhar para esse verso do Evangelho de Mateus sobre a seguinte perspectiva: pacificação, um chamado para os filhos de Deus. Pacificação, um chamado para os filhos de Deus. A paz, meus irmãos, é um reflexo do nosso relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, com o nosso Deus. E nós vamos explorar isso da seguinte forma. Primeiro eu vou expor o problema da pacificação. Depois eu vou expor como esse problema também acontecia na época de Jesus, para os ouvintes de Jesus, explorando então o contexto do que Jesus está dizendo. Depois nós vamos trazer esse problema para nós e enxergar como a paz é um problema nos nossos dias e para cada um de nós, especificamente nas nossas vidas. E então nós vamos ver como Jesus soluciona esse problema e a promessa então que Ele dá para aqueles que observam e seguem a sua resolução. Então vamos ao problema da pacificação. Meus irmãos, nós estamos diante de um problema, como eu iniciei falando, muito sério, exposto por Jesus, né? Ao chamar, então, ao pregar, ao falar para os seus discípulos. Ao dizer, meus irmãos, bem-aventurados, pacificadores, Jesus, então, nos desafia a algo profundo, sobre algo verdadeiro, sobre o verdadeiro significado e a grande dificuldade de genuinamente viver como um pacificador em um mundo tão marcado, em uma vida tão marcada por conflitos, tão marcada por divisões. Quem poderia levantar a mão e dizer que nunca fez parte de nenhum conflito? Nenhum de nós. Todos nós fazemos parte, em alguma época da vida, de algum conflito. A palavra grega, meus irmãos, que Jesus usa é erenopoioi, né? Palavra um tanto grande. E nós podemos traduzir ela, como está na versão da nossa Bíblia aí, como pacificadores. Jesus usa essa palavra para chamar os seus discípulos de pacificadores. E essa, meus irmãos, não é apenas uma tentativa de Jesus de descrever algo, mas Jesus está dizendo: olha, eu estou chamando vocês para agirem no mundo. É algo ativo, é um chamado ativo, é algo que tira, que levanta o seu ouvinte da sua cadeira e o faz e o direciona a algum lugar. No contexto bíblico, nós podemos observar a paz como uma palavra hebraica que nós conhecemos muito bem, chamada Shalom. Eu tenho um amigo que o apelido dele é Shalom, porque toda a primeira conversa dele ele vai dizer Shalom. E costumeiramente muitos cristãos usam essa palavra para dar a paz, né? A paz do Senhor, né? Como nós conhecemos, Shalom. Era assim que se chamava a paz no Antigo Testamento. E a paz, meus irmãos, não é meramente uma ausência de conflito, nós podemos observar isso em todo o contexto bíblico. Mas a paz, em toda a Bíblia, ela é a presença de um bem-estar completo, de um relacionamento harmonioso com Deus. E não só com Deus, porque se nós amamos a Deus, nós sabemos que definitivamente amaremos o nosso próximo. Portanto, a paz é a harmonia de relacionamento com o seu Senhor, com Deus e com o seu próximo.
mas também consigo mesmo. No Antigo Testamento, meus irmãos, vemos o conceito de paz ligado a um cumprimento de justiça e de restauração nas relações humanas. Justiça e restauração. Em Isaías, capítulo 32, verso 17, nós lemos que o efeito da justiça será paz. E isso mostra, meus irmãos, que a verdadeira paz, ela surge da justiça e da retidão. No Novo Testamento, a paz é frequentemente associada ao reino de Deus, à ação de Cristo no mundo. É o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, verso 14 ao 15. Ele afirma que Jesus é a nossa paz. Portanto, a ação de Cristo, o trabalho de Cristo é a paz para os seus discípulos. É aquilo que derrubou as barreiras e criou, então, uma metanoia, um novo pensamento, aquilo que mudou a nossa sorte e promoveu em nós reconciliação. Meus irmãos, o problema da pacificação é um problema bastante claro. Viver como pacificador é um desafio, porque, mais uma vez, Jesus está falando de algo que vai contra a nossa natureza, que é contracultural. O homem, como eu disse, ele não quer paz. E percebemos que até mesmo Jesus enfrenta resistência ao tentar estabelecer a paz em seu ministério. Precisamos, meus irmãos, deixar claro que ser um pacificador não é se abster de conflitos. Não é. Jesus exemplifica o que eu estou dizendo num texto muito conhecido por nós, em João capítulo 2, verso 15, onde ele chicoteia os exploradores e corruptos do templo. Jesus ali, naquele momento, nos mostra que a pacificação irá sim exigir um confronto, mas um confronto contra o pecado. Um confronto contra aquilo que Deus, e não você e não eu, define como injustiça. A pacificação, meus irmãos, então, é ativamente buscar o bem e a justiça de Deus para esse mundo. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 20. Ele diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A paz, meus irmãos, é buscada fazendo bem aos nossos inimigos. Que coisa mais estranha, que coisa mais esquisita. A paz verdadeira supera ressentimentos agindo de forma generosa. É o que Paulo está nos ensinando em Romanos. Mesmo quando a injustiça é conosco, Paulo diz: dê de comer aos seus inimigos. O que Jesus fez na cruz, meus irmãos, se não foi se tornar alimento para os seus inimigos, que somos nós, pecadores. Jesus sofreu injustiça da nossa parte. O chamado de Jesus, meus irmãos, é um problema, porque nos mostra mais uma vez que o centro do Evangelho não somos nós. Que no reino de Deus é necessário ser o último. A exigência, meus irmãos, é que confrontemos nossas próprias inclinações. Nossas inclinações que levam a todo tempo que sejamos vingativos, que sejamos egoístas. Jesus nos chama a buscar ativamente não a nossa própria justiça, mas a justiça de Deus. Jesus nos chama à reconciliação, meus irmãos. A pacificação, meus irmãos, era um desafio imenso para aqueles que ouviam Jesus. Jesus estava inserido em um contexto altamente tumultuado, altamente conflituoso.
A Palestina do primeiro século, meus irmãos, estava marcada, completamente marcada por sangue, por tensões sociais, por tensões políticas. O domínio romano, meus irmãos, colocava sobre aquele povo uma paz forçada, uma trégua, algo muitas vezes cruel. Enquanto o povo de Israel ansiava por uma verdadeira liberdade, por uma verdadeira justiça, nesse cenário, meus irmãos, Jesus não apenas usa o termo pacificadores, mas ele faz de uma maneira que confrontava diretamente com a realidade que aqueles irmãos viviam. Jesus está olhando, meus irmãos, imagine essa cena. Ele está olhando para os seus ouvintes, que conviviam com uma trégua, porque eles estavam a todo tempo só esperando um momento para contra-atacar aqueles que o subjugavam. Diante dessa raiva interior de ser escravo de alguém que não teme a Deus, Jesus está lembrando, meus irmãos, os seus ouvintes, que eles não podiam se acostumar com a trégua, que essa não é a verdadeira paz que está em Deus, que os seus discípulos devem buscar. A grande questão, meus irmãos, para os ouvintes de Jesus, é que a paz não virá com um conflito armado. Ela não será colocada como eles desejavam. Ela não virá com a queda de Herodes ou de Roma. Ao invés disso, meus irmãos, a paz virá quando eles começarem a ser menos como eles mesmos, a ser menos como o mundo e passarem a serem mais parecidos com seu mestre. Quando eles começarem a imitar definitivamente a natureza do seu Senhor. A expectativa, meus irmãos, dos ouvintes de Jesus, é que o Messias viria e dizimaria Roma, derrubaria todo o império. Quando eles olhavam, meus irmãos, para o tamanho desse império, tudo parecia tão impossível, parecia tão difícil, que de fato eles poderiam ser libertos de onde estavam. E provavelmente eu imagino que o grande pensamento daqueles irmãos era de raiva, que era alimentada pelo fator impossibilidade. Porque eles olhavam para as circunstâncias e aquilo parecia tão impossível. Imaginem você. Eu imagino que eles ficavam bravos, ficavam raivosos e queriam a todo custo, à força, tomar o poder e então viver a paz que achavam que deveriam viver. Eles queriam a todo custo fazer justiça com as próprias mãos, e era exatamente isso que eles imaginavam que iria acontecer quando Jesus voltasse. O que Pedro fez, meus irmãos, quando Jesus foi pego, ele arrancou a orelha do soldado. O que Pedro está mostrando ali, meus irmãos, é um pensamento muito próprio do povo judeu naquela época. Que a todo custo a paz deveria ser conquistada a todo custo com suas próprias mãos. Meus irmãos, outro dia eu li uma matéria sobre uma mulher chamada Ofra, e ela é muito conhecida por ter sobrevivido ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial e ter desenvolvido depois, que sobreviveu, estudos sobre a mente, dos sobreviventes de conflitos grandes, como esse. Na verdade, sobreviventes de guerras, de conflitos armados. E ela ajuda muitas pessoas ainda hoje, a superarem o estresse que elas têm depois de ter vivenciado situações de guerra como essas. E o grande refrão, meus irmãos, da matéria dela era a dificuldade que essas pessoas que vivem grandes conflitos têm de parar de se manter
viver em constante alerta após o fim da guerra. O fato de estarem o tempo todo alerta fazem com que essas pessoas que vivem esse tipo de conflito sejam expostas àquilo que a ciência define como estresse pós-traumático. Para pessoas assim, meus irmãos, é muito difícil enxergar a paz. É muito difícil imaginar que haja definitivamente uma paz verdadeira. O sentimento, meus irmãos, de terem sido colocadas em um lugar que a pacificação parece ser irreal, parece superar a esperança ou qualquer esperança que possa ser colocada na sua frente. Porque ainda, meus irmãos, que ela seja uma realidade externa ao ponto de não externarem aquilo que se encontra no fundo do seu coração, internamente essas pessoas, e muitas delas, jamais voltam a ser, jamais voltam a pensar como já pensaram a respeito da vida. E nós podemos voltar à época de Jesus e imaginar que Israel já estava há mais de 96 anos, meus irmãos, há mais de 96 anos sobre o domínio cruel de Roma. E a grande pergunta, diante de todo esse tempo de infelicidades, de mortes, de sangue derramado, de escravidão, de subjugação, 96 anos, sofrendo a duras custas, tendo que pagar impostos altíssimos, 96 anos de dor, de conflito. Como continuar, meus irmãos, sendo um pacificador? Depois que se passou tanto tempo que você nem lembra mais como é viver em paz. Como confiar, meus irmãos, nessa paz que Jesus está nos propondo aqui? Jesus, meus irmãos, chama a atenção de pessoas cansadas, de pessoas sobrecarregadas, de pessoas exaustas, possivelmente de pessoas com estresse pós-traumáticos. Ele chama, meus irmãos, para a realidade. Ele chama o olhar dessas pessoas para dizer que os filhos de Deus, ainda que pareça impossível, continuam a caminhar, continuam a confiar. Porque os filhos de Deus não enxergam as circunstâncias, eles enxergam a promessa. Ser um agente de paz, meus irmãos, não é um problema exclusivo de Israel. Não é um problema exclusivo de países que enfrentam guerras armadas. É um problema para nós também. É um problema nosso também. A busca por paz, meus irmãos, revelada por Jesus, ela é contra-intuitiva. Vai contra aquilo que nós fazemos constantemente. Vai muito além da superficialidade. Ela não é uma trégua. Ela não é só um momento. O problema de ser pacífico para nós, meus irmãos, é que na prática, ser um pacificador exige um compromisso profundo, não com a nossa própria justiça, mas com a justiça e a verdade de Deus. E isso é exigido para nós, diante de muitas vezes, e na maioria das vezes são, circunstâncias adversas, difíceis. Quem pode levantar a mão e dizer que a sua vida é fácil? Dizer que foi fácil conquistar o pouco que nós temos? Ser um pacificador, meus irmãos, implica uma ação contínua, mas principalmente intencional. Intencional. É buscar, meus irmãos, ativamente uma reconciliação, uma restauração, que muitas vezes vai parecer nunca chegar. Vai parecer que é muito distante.
Vivermos, meus irmãos, em uma era marcada por divisões sociais, políticas, como nós vivemos, rivalidades, hostilidades que testam a todo tempo a nossa capacidade de definitivamente ser um pacificador. Momentos em que até o grupo da nossa família é atingido por aquilo que vem de fora, ao ponto de irmãos não falarem mais uns com os outros. De pais não falarem mais com seus próprios filhos. Nós vivemos momentos assim, meus irmãos, que parece que a paz é impossível de ser alcançada. E a tentação, meus irmãos, de sucumbir à cultura do confronto, a sucumbir à cultura da retaliação, é constante no nosso coração, porque assim como o povo que ouvia Jesus, nós nos ficamos bravos, com raiva, nós queremos a justiça pela nossa própria mão, diante de tanta impunidade. Jesus, meus irmãos, nos desafia. Nós somos desafiados a não prover uma trégua, a não esperar um momento para contra-atacar, nos calando diante dos desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Jesus, meus irmãos, nos chama, Jesus nos desafia a resolver os nossos conflitos, a resolver as questões da nossa própria vida, não com armas, não com a justiça da nossa própria mão. Jesus nos chama ao amor. Jesus nos chama a amar, não nos nossos próprios desejos, não as nossas próprias verdades. Jesus nos chama a amar a verdade de Deus. Que desafio, meus irmãos. Que desafio. Que desafio é parar de pensar como eu mesmo e começar a pensar como o meu Senhor. Que desafio Jesus nos coloca à frente. Nós podemos olhar para essa realidade e enxergar que muitas vezes, na verdade, somos promotores de conflitos. E isso acontece, meus irmãos, quando nós somos amargos em nossas posições, quando nós somos irredutíveis, quando nós somos autoritários, quando queremos tudo da nossa forma o tempo todo, quando nós nos auto-intitulamos sábios, quando achamos que a nossa experiência supera de alguma forma a verdade de Deus, a palavra de Deus. Quando lidamos com as divergências, colocando um muro que divide. Quando implementamos a qualquer custo o que nós queremos e não aquilo que o Senhor quer. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos o que nós fazemos, porque no nosso coração só existe nós e nós. Na maioria das vezes, meus irmãos, lidamos com as marcas que nós mesmos deixamos nas nossas próprias famílias, nos nossos próprios amigos, nos nossos próprios irmãos. Nós lidamos com conflitos que nós mesmos criamos, não com o amor e a verdade, e essa é a paz de Deus, mas com uma trégua silenciosa, à espreita, esperando o momento certo de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso acontece geralmente conosco, homens, quando magoamos as nossas esposas de algum modo e deixamos ela falar, descarregar aquilo que está no coração dela e silenciosamente fingimos esquecer o que acabou de acontecer e continuamos a vida. Por outro lado, mulheres geralmente falham em descarregar os seus próprios sentimentos, como se isso fosse algo só delas, demonstrando, assim como nós, igualmente, uma falta de compreensão que a paz ela não é uma trégua,
em nenhuma guerra armada. Como você, meus irmãos, olhe para você, olhe para o seu próprio coração. Como você tem lidado com os seus conflitos? Como você tem lidado com as suas feridas? Perceba que o que Jesus está nos chamando aqui é deixar de lado os extremos, deixar de lado as nossas próprias posições e, a partir de agora, sermos chamados cristãos verdadeiramente. Meus irmãos, eu tenho 2 irmãs mulheres e na minha casa sempre teve hierarquia entre o mais velho e o mais novo, né? Sempre foi muito bem estabelecido esse desejo dos meus pais de seguir uma hierarquia, né? A responsabilidade, a autoridade sempre ficava sobre a minha irmã mais velha, eu sou do meio, sempre ficava sobre ela. E isso, ao longo do tempo, foi se tornando cada vez mais um problema para mim. À medida que eu fui crescendo, eu não podia mais aceitar, eu não conseguia aceitar a autoridade de Herodes sobre a minha vida. Eu não conseguia mais aceitar Roma comandando o meu reino. Porque para mim, na minha adolescência, a grande verdade, que tanto quanto eles, eu era, né, tanto quanto ela no caso, eu era filho do rei também. E eu deveria ter tanta autoridade quanto ela. E diante de várias tentativas minhas, né, tentativas falhas, de dar algum tipo de golpe de Estado ali, para conseguir autoridade, no fim de todas elas, eu sempre me deparava conversando com os meus pais, e eles tentando fazer eu perceber o meu papel na minha casa, que ainda não era de liderança, era de submissão, era de obediência, era de respeitar, e enquanto único homem, principalmente de cuidar das minhas irmãs. Eu quero dizer, meus irmãos, é que ser um pacificador, ele é um problema para nós, porque somos filhos insubmissos, que usamos o fator filiação, o fato de sermos filhos de Deus, não para amar o nosso inimigo, mas como arma de contra-ataque, ataques coordenados, não de acordo com a vontade do nosso Pai, mas de acordo com a nossa própria vontade. A grande verdade é que esse fator filiação deveria ser usado como defesa da justiça, daquilo que é estabelecido, não por nós, mas pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, por aquele que nos chamou. Ser um pacificador aos moldes de Jesus, meus irmãos, é um chamado para lembrarmos da nossa filiação. É o que Jesus está fazendo aqui. Isso nos leva a refletirmos nossas semelhanças com o nosso Pai. E não colocarmos em evidência a nossa própria ganância de tomar o poder, de sentar num trono que não é nosso. Nós sabemos bem quem tentou fazer isso. O texto, meus irmãos, nos mostra que a solução diante de tudo isso é lembrarmos de quem nós somos filhos. Jesus nos chama a sermos pacificadores, prometendo que seremos chamados filhos de Deus. E isso, meus irmãos, é profundamente significativo, é muito rico em todas as implicações, em tudo que nós podemos pensar, em toda a teologia. A palavra grega que Jesus utiliza para filhos nesse versículo é vioi, na verdade, desculpa, irmãos, ruioi, que sugere, né, uma
posição de dignidade, de honra, diferente de uma outra palavra usada no texto bíblico para filho, chamado técnica, que também significa filho, mas que denota um tipo de afeição terna, ou seja, uma relação de pai adulto com um filho criança, um filho sem maturidade. Jesus não usa essa palavra aqui nesse texto. Quando Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ele usa huioi, e a expressão em grego é huioi theon. Ele está dando, meus irmãos, a nós todos, um status de alta dignidade, de alta responsabilidade. É isso que ele está dizendo. Vocês não são crianças. A nossa relação não é infantilizada. Nós somos filhos adultos de Deus, responsáveis. Ele nos entrega uma responsabilidade. Jesus entrega uma responsabilidade quando promete que serão chamados filhos de Deus. Com essa palavra, meus irmãos, não apenas temos uma relação íntima com Deus, de pai e filho, mas também uma responsabilidade de honrar aquilo que o Senhor representa, aquilo que Deus é para a sua criação. E o Senhor promove paz e a sua própria justiça, e nós somos chamados a representar isso no mundo. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não são filhos sem responsabilidade, vocês têm a responsabilidade de representar o seu Pai. Isso implica, meus irmãos, que como huioi, os pacificadores não são meramente objetos de afeição de Deus, de uma afeição distante, mas são chamados pelo próprio Pai para agir com autoridade, com integridade, refletindo o caráter de Deus em todas as suas ações. Ser chamado, meus irmãos, filhos de Deus, é um título muito honroso. É o mais honroso que nós pudéssemos receber. É muito melhor ser chamado filho de Deus do que ser exaltado entre os príncipes da terra. Indica a nossa relação íntima, indica a nossa proteção, que não vem de exércitos humanos, que não vem de estratégias humanas, mas vem do nosso Senhor. É Ele que guerreia as nossas guerras. É Ele que nos protege dos nossos conflitos. E por isso nós somos chamados a ser promotores dessa paz verdadeira que Jesus sempre exemplificou com a sua própria vida, que Ele sempre nos ensinou. Os pacificadores são aqueles que trazem uma paz sem diluição, sem falsidade, uma paz íntegra. A paz que Jesus oferece é uma paz que enfrenta e resolve conflitos, não que os evita. A verdadeira pacificação bíblica, meus irmãos, ela é enraizada na justiça de Deus, no amor sacrificial de Cristo. A promessa, meus irmãos, de sermos chamados filhos de Deus é uma designação, é um chamado honroso, digno a poucos. Poucos são genuinamente filhos de Deus. Um comentarista bíblico chamado William Hendricks, ele diz que essa designação revela que os pacificadores penetram na própria esfera, preste atenção, penetram na própria esfera da atividade de Deus, se tornando cooperadores da promoção de paz do próprio Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando somos chamados filhos de Deus, quando Jesus diz aqui que seus discípulos são pacificadores, Ele está necessariamente, logicamente dizendo que os discípulos, os seus irmãos, são co-herdeiros com Ele, são participantes daquilo que nós chamamos de evangelho, são participantes da obra de Deus, de resgatar os seus.
O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que nós fomos comprados do nosso Pai, que nos escravizava, que nos batia, e agora fomos feitos filhos de Deus, desse Pai celestial. E podemos participar com o nosso próprio irmão, com o Filho de Deus, de uma obra magnífica, que alcançará a glória. Jesus nos chama, meus irmãos, nesse momento, para sermos como Ele, herdeiros de Deus, agentes da paz. E eu quero finalizar, meus irmãos, dizendo que, na prática, isso significa que devemos ser um agente de reconciliação na nossa família, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, que nós devemos enfrentar os nossos conflitos não com uma justiça própria, mas com o amor e a verdade, a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é aquela que sacrifica o seu próprio filho por amor dos seus inimigos. Devemos promover a paz, meus irmãos, que vem de Deus, reconhecendo o quanto é difícil essa tarefa para nós, o quanto esse chamado de Jesus nos colocará diante de situações desafiadoras, mas nós não confiamos no poder dos nossos braços, nós não confiamos na nossa própria força, nós confiamos naquele que nos chamou. Podemos nos esforçar para viver como os filhos de Deus, trazendo a sua paz ao mundo, ao necessitado, porque a nossa esperança não está na execução dessa obra por nós mesmos, mas naquele que nos chamou para executá-la. Meus irmãos, o meu convite dessa noite é para que você abrace esse chamado, para que você seja um agente da pacificação no nosso meio. É muito fácil levantar conflitos, mas é muito difícil resolvê-los. Existem coisas que acontecem no nosso meio, nas nossas vidas, que fazem feridas eternas, muitas vezes. O que Jesus está chamando aqui, você e eu, a fazer, é derramar o bálsamo de Deus sobre essas feridas. É curá-las não com ódio, mas com amor. Com amor. E perceba, um amor sacrificial. Jesus está dizendo para mim e para você, olha, sofra o dano aqui e agora, e tenha esperança que um dia não haverá mais dano algum. Porque diante de Deus, o nosso Pai, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá conflito. Todos nós estaremos com a mesma mente glorificada, louvando e adorando ao nosso Deus.